Fala, 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 meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Essa terça bem doideira.com, né, mercado? Eu achei o mercado bem difícil no dia de hoje, tá? Achei o mercado bem chato, com poucas oportunidades, tá? Ah, Felipe, como é que foi seu resultado? Um gain e um loss. Porém, entretanto, todavia, achei o mercado mais travado, mais difícil. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir, queridos, que eu tomo stop, eu não tenho dificuldade nenhuma de mostrar para vocês as minhas operações aqui, porque essa é a realidade do trader. Essa é a realidade do dia a dia. Você só quer seguir aqueles caras ali que todos os dias acertam. Você quer ficar pulando de galho em galho ali para cravar o dia que o cara erra, você muda. O dia que o cara acerta, tu tá lá. Tu tá lá botando terror lá, acreditando e explicando o movimento de acordo com o setup que ele usou naquele dia que deu certo. Aí no dia que ele usa o mesmo setup, só porque deu errado, vocês mudam de novo e pulam de galho em galho. Me ajude a te ajudar. Foi um dia bem chatinho, tá? Eu acredito que não foi tão fácil, o mercado acabou não voltando. Na vez que voltou, não deu confirmação. E quando desenvolveu, foi embora, tanto na alta quanto na volta. E se você quer ter a disciplina que eu proponho aqui todos os dias, tá? Executando da mesma forma, fazendo todos os dias do mesmo jeito, eu te convido a preencher o formulário na descrição desse vídeo para você não mais perder tempo e participar da nossa turma, tá? Participar da sala ao vivo, todos os dias executando do mesmo jeito, Smart Money mais a análise do preço. Você vai aprender, você vai evoluir, você vai crescer. Tem cupom aqui na mesa, tá? Também tem um link se você quiser uma parceria que eu fiz com a 5P. Se você quiser o link da descrição também, tá tudo ajustado, detalhado para que você evolua de uma vez por todas. Eu vou te ajudar. Eu vou pegar na sua mão e fazer você evoluir e crescer, tá? Link aqui abaixo, não deixe passar essa oportunidade, tá ok? Então, vamos aqui no nosso vídeo sem mais delongas, tá? Os últimos dias o mercado estava fazendo movimentos agressivos, caindo, e na volta manipulava o último topo porque não tinha corrigido 50% e dava continuação de queda. Felipe, você acredita que isso aconteceu de novo? Sim, só que de uma forma bem mais agressiva, né? Você vê os movimentos se repetindo, mas o fato de, por exemplo, você acreditar nesse tipo de leitura aqui, limita você a 2 dias acertar e acertar muito bem com resultado absurdo exponencial, e aí você erra uma dessa daqui que é lamentar. Por que eu tô falando desse jeito? O cara que me mandou a mensagem lá no Instagram, eu acredito que ele tá aqui assistindo, né? Porque me justificou lá que foi, né, nos outros vídeos que eu postei, a explicação dessa operação, e ele foi, acabou, fez hoje e tomou stop. Aí eu falo com vocês. Esse tipo de operação aqui, quando aparece todos os dias, você acerta. É lindo demais. No dia que você erra, não vale de nada. No dia que você erra, tudo muda. No dia que você erra, as coisas não fazem mais nenhum sentido. Poxa, cara. Poxa, me ajuda a te ajudar aí também, né? Você só vale se acertar. Então, todo operacional só é válido quando dá certo. No dia que der errado, você quer questionar, você quer falar que não dá futuro, que isso, que aquilo. Por favor, né? Mude essa mentalidade para você ter resultados de verdade consistentes, tá ok? Então, assim, os últimos 2 dias, o mercado pagou mais do que 500, mais de 1.000 pontos aí em uma única operação, cravando sempre a extremidade, olhando somente uma manipulação. Aí hoje, que você faz o mesmo cenário, o mercado te dá um stopzinho e você, não, isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo e blá blá blá. Poxa vida, eu explico que operar para mim hoje, existem duas formas de você operar: a forma objetiva e a forma subjetiva. Você decide. Forma objetiva, você vai sempre esperar uma estrutura de verdade aparecer. Você não vai sair clicando em manipulações, porque, nossa, eu acho que ele manipulou, acho que ele vai voltar a cair, ou ele manipulou um fundo, vai subir. Você não clica na forma objetiva. A forma objetiva é toda uma estrutura que aparece para você, vindo de uma manipulação, uma mudança de característica, um reteste nos 50% ou mais e a continuação do seu movimento. A forma subjetiva, você vai apostar sim nesse tipo de oportunidade, cravando extremidades mínimas e máximas, manipulações internas e com continuação, quebras de estruturas com correções rápidas e agressivas, quando você tem
um contexto ali que te permite dar continuidade a uma operação. Então, se você quer operar de forma subjetiva, você muitas das vezes não vai ter critérios para avaliar uma operação quando ela está correta, para avaliar uma operação quando ela dá errado, você fala assim, mas por que eu errei? Você mesmo vai criar requisitos na sua cabeça para a sua forma de executar, que às vezes não vai ser de jeito algum coerente com o operacional para se seguir todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. A forma objetiva, ela vai ser menos atrativa. E eu falo que ela é menos atrativa em qual sentido? No sentido que você, muitas das vezes, não vai conseguir fazer muitas operações. Você vai abrir uma, você vai abrir duas, você vai abrir 3 operações no máximo ali no dia assim, muito animado. E mesmo assim, para que você vai fazer muitas operações se muitas das vezes essas duas aqui já te pagaram muito bem? Essa primeira aqui já te deu um baita de um resultado, tá? Então, Felipe, por que eu vou ficar me expondo ao risco se eu entendo que uma estrutura aparecendo eu executo? Não, eu quero trabalhar de forma subjetiva e vou usar isso como referência para as minhas operações. Dito isso, vamos trabalhar das duas formas aqui. Vamos explicar os dois cenários que você poderia trabalhar hoje, o cenário objetivo e o cenário subjetivo. As minhas duas operações no dia de hoje foram no cenário objetivo. E os trades subjetivos? Vamos lá. Trade subjetivo, você vai ignorar um cenário do dia anterior e vamos trabalhar somente com o dia. O que você tinha aqui na máxima? Oportunidade de manipulação. Por quê? Porque o preço não tinha vindo de nenhuma, não tinha capturado nenhuma liquidez. Consumiu uma liquidez. Tu vai vender na cabeça da máxima do dia, no topo. Pô, Felipe, mas não tem mais, galera. Vocês estão vendo que o mercado está manipulando, deixou uma rejeição, você vai vender. Aí o preço não conseguiu romper para baixo. O que você vai fazer? Comprar. Isso é uma forma subjetiva? É, por quê? Você tem um stop técnico para essa operação, para você usar ali todas as vezes que ele chega? Não. Aqui você tem um stop barato, aqui muitas vezes você tem um stop bem caro. Você cravou a mínima do dia e viu o mercado se desenvolver. Você cravou a primeira máxima do dia e viu o mercado chegar até o alvo técnico. E você pega a ida, a frida e a ida. Só que de forma subjetiva, com stops que muitas das vezes vão ter que ser mais caros. Pô, Felipe, mas deu certo. Sim, paga mais caro, tem uma recompensa também mais atrativa. Se você continuar seguindo essa mesma linha de raciocínio, você também tem um topo aqui bem interessante no dia de ontem. Você tem o próprio topo aqui, quando o mercado não corrige 50%, você vai buscar essa venda. Olha quanto de pavio que o mercado deixa nesse topo. Você vai batalhar essa operação de venda para surfar essa queda. Só que o preço aí não desenvolveu. E aí? A forma subjetiva só te faz executar. E a forma objetiva, você tem que esperar uma estrutura. Às vezes essa estrutura ela não aparece. O dia de hoje não apareceu uma estrutura, porque você tinha um fechamento do dia anterior subindo, com expectativa de correção nos 50% ou mais para batalhar a venda. Então, vou trabalhar aqui dos dois lados. Primeiro, trabalhando pelos 5 minutos. Mínima e máxima do dia, mercado veio de manipulação. Você tinha o próprio candle de máxima, você tinha essa base que eu estava muito interessado nela, tá? Para o dia de hoje. Você tinha esse FVG e você tinha esse FVG na troca de polaridade. Pontos de interesse bem atrativos. O dia de hoje abre, o mercado não consegue. Se você usou aqui, né, como uma deriva, uma reversão, o preço não corrigiu. Felipe, mas ele chegou na cara do FVG aqui por 2 vezes. Não tocou do jeito que a gente gosta de trabalhar e continuou subindo. E essa é uma operação que você pega de oportunidade de alta para continuação do movimento principal. Então, deixa eu fazer essa marcação aqui para você observar. O FVG. O FVG foi quase tocado. Aí você quer justificar que tinha que ter comprado de algum modo, blá, 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 blá. Pô, não tem como, cara. Às vezes o mercado nem tocou na região, aí você quer falar que tinha que ter executado, aí não dá também, né? Aí fica mais complicado. E depois, o preço só subiu. Passou de passagem dessa região? Passou. Tocou por várias vezes. Você vai ficar executando aqui no meio do nada? Não vale a pena. O preço chegou esticado. Passou da região de liquidez, não te acionou no primeiro toque, fica ali, aí você fica esperando a confirmação. Eu não vi a confirmação e essa foi minha explicação para o pessoal. Só vale a execução com confirmação. Vou no gráfico de minuto, né, para te mostrar ali, mas nos 5 minutos, se você pegou no risco, você acabou tomando um stopzinho, o preço te estopou, desenvolveu, depois virou para baixo e acabou fechando numa zona de muito interesse aqui para o pregão de amanhã, tá? Prestar atenção nisso daí. Lá no gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que eu mais gosto de operar, então no gráfico de 1 minuto eu não preocupo com mínima e máxima do dia anterior, só preocupo com o dia.
Dito e feito, de forma subjetiva, continua com o mesmo lado das duas operações, mínimas e máximas você vai trabalhar com vendas, ponto final. Segundo, então importante quanto? O minuto é interessante demais. Como eu sempre falo, tá? A estrutura só vale depois de uma manipulação e de uma quebra. Eu considerei isso aqui como manipulação, obviamente, ele não rompeu, passou com pavio, é manipulação, o preço começou a cair. Marcamos uma estrutura de possível reversão e uma expectativa de vender o índice. Eu trabalhei nessa região aqui com um pouco de dificuldade, tá, para essa venda. É um trade muito difícil de fazer, não é a minha melhor operação, tá? Eu sou bem tranquilo em dizer isso daí, mas eu estava muito convicto nessa região, acabei sendo bem executado. Meu alvo estava um pouquinho aqui abaixo, que eram 500 pontos, tá? O preço não me tirou com os 500 pontos. Eu fiz essa venda, o stopzinho ficou aqui do jeitinho que eu gosto, saudável, e a operação era o alvo técnico que eu gosto de trabalhar muitas das vezes, que são 500 pontos, tá? Quando ele passa dos 300, eu tento levar pelo menos os 500. Ele chegou muito próximo e acabou voltando, eu saí da operação com 300 pontos. Esse trade está disponível lá no meu Instagram, tá? É só você dar uma conferida que você vai observar essa belíssima operação aí, com um cenário, um contexto ali de muita atenção, tá? E eu preciso dizer isso, porque esse trade aqui não é dos mais fáceis para ser executado. Ah, Felipe, não tem A, eu só executei. E aí, onde que foi o meu stop, tá? Foi até uma certa ignorância da minha parte. Eu falei, poxa, o preço não rompeu. Eu já fiquei falando com o pessoal, galera, o preço não rompeu. Aí ele voltou, que eu falei, isso aqui não é rompimento. Vamos marcar novamente uma possível estrutura e eu vou tentar trabalhar numa venda aqui. O preço ficou, sambou, 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 sambou. Não fez um rompimento com o corpo real, foi com pavio. Depois, de novo, tentou e não foi. Pela terceira vez, tentou e não foi. Eu sustentei minha ordem aqui. Eu falei, cara, eu vou tomar um stop de graça aqui. Explicado tudo isso daqui, tá? Os três cenários aqui, sabendo. Tem hora que eu falo lá com o pessoal da sala, né? Que operações elas são de níveis de risco. Risco 1, 2 e 3. Aqui é muito agressivo. E essa operação ela foi de um nível muito agressivo, tá? Essa daqui do meio que eu consegui pegar é um nível mais 2, mais agressivo. Não tanto. E também não é um trade mais fácil, mas foi explicado, alertado e ilustrado. Aí eu acabei tomando esse stop, então eu peguei uma operação de 300, tomei um stop de menos 75, o preço se desenvolveu. Lembra que eu te chamei a atenção que aqui tinha um FVG logo acima dessa liquidez? Eu não trabalho no risco. Primeiro, porque ele ficou tocando e não acionou. Segundo, vamos esperar uma confirmação. Tem um choque? Não, só pavio. Eu aprendi com a operação que eu tomei o stop anterior. Aí eu vou cometer o mesmo erro, por isso que você não consegue ter resultados. Porque você toma um stop e fala, nossa, agora ele limpou a liquidez necessária, eu posso executar porque ele passou, que agora vai cair. Você fica lá, mete uma ordem de venda, o preço faz que vai cair, você não estopa. Quando ele começa a voltar, perde dinheiro, aí fala, não dá certo, isso aqui não é pra mim, tal, tal, tal. Claro que não é pra você. Aí de novo o preço vai lá e faz essa mesma situação. Aí você quer justificar que isso aqui foi uma reversão pra vender aqui. O preço vem, te atropela, te estopando. Felipe, por que eu não posso pensar na compra, cara? Já que tá dando errado as vendas, o mercado tá querendo explicar, por que eu não posso pensar nas compras? Porque do mesmo jeito que eu tô ignorando isso como um choque, eu também tenho que ignorar isso como um boss. Só pavio. Pavio tem muito mais característica de manipulação do que de reversão. Então você precisa ter essa atenção e essa malícia. O preço até volta nas regiões interessantes de compra quando você usa uma estrutura interna, só que ele não consegue ter rompimento. E aí você precisa ter muita malícia em cima disso. Lá na máxima do dia, eu observo, tem liquidez? Tem. Quando vira a estrutura, ele não volta. E infelizmente isso é uma das situações mais difíceis que eu tenho, porque eu acabo ficando de fora dessas operações, tentando sempre trabalhar da forma mais objetiva possível. A forma objetiva às vezes me deixa de fora de alguns bons movimentos. Teve até um aluno que pegou essa operação aqui, eu achei bem legal, porque ele falou assim, pô, o mercado tá caindo, eu não tô conseguindo me posicionar. Eu acredito na estrutura dos 5 minutos e a continuação do trade. Como eu tenho um movimento de agressão e uma possível manipulação, eu vou tentar trabalhar com essa venda. Ele pegou um trade rápido aqui, ele até lamentou, né, que o mercado acabou caindo bem mais do que ele se posicionou. E o mercado foi embora. E tá tudo certo, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Você fez a operação, mercado bem atrativo aí no dia de hoje. Para amanhã, lembra, amanhã é super quarta. Super quarta, para quem me acompanha aqui sabe, é o melhor dia. É o dia que a gente faz mais grana lá na sala. Por quê? Porque o mercado é mais volátil. Por quê? Porque o mercado é interessante. Por quê? Porque o mercado deixa oportunidades. E o dia que você tem para fazer um pouco aquelas agressões a mercado nesses movimentos de maior volatilidade é o dia que tem mais
contexto para você trabalhar. Então, aproveite as oportunidades, transforme elas em dinheiro no seu bolso. E para você estar junto com a gente, é só preencher o formulário e não ficar de fora. Eu não gosto desse tipo de fechamento do dia, tá? Sobe e acaba caindo. Por mais que eu estou abaixo de um possível ponto de liquidez em cima de um FVG, eu fico triste porque o preço acaba muitas das vezes avançando de uma agressão muito forte e eu acabo perdendo a oportunidade. Se você está acreditando que esse fechamento aqui já é a continuação ou esse fechamento já é o mercado revertendo esse movimento de alta de hoje, show de bola. Você tem a possibilidade de um choque e você vai torcer para uma oportunidade de respiro para você vender. A melhor venda nesses casos é na confirmação, quando o preço gera a expectativa de confirmação, principalmente no gráfico de 1 minuto. Lá no Menino Dólar, movimento também muito doideira.com, cara. Não gosto desse tipo de movimentação, porque é muito agressivo. Mostrei para vocês a estrutura. Se você está trabalhando com a estrutura do dia anterior, você não pode se confundir e não tem operação para você fazer. Por quê? Não tinha referência saudável. Ah, Felipe, mas é porque, como isso aqui teve um rompimento, eu trabalhei com esse order block aqui debaixo da minha e acabei pegando a operação. Show de bola. É um cenário, é uma possibilidade. Primeiro, essa possibilidade usando esse rompimento aqui e essa expectativa de indução com o order block da mina para você comprar. Mesmo que o preço chegou com muita agressão, é um cenário que dá para executar. Eu também não gosto. Segundo, eu estou trabalhando, Felipe, com a reversão, porque o preço ficou aqui, ele abriu, já não conseguiu subir, aí depois ele rompe, ele testa a máximo uma vez, depois ele volta nesse camarada aqui, cheguei na venda. E por que então que você está falando que é um dia mais difícil de trabalhar? Deve ter mais uma operação nesse FVG aqui, no fechamento ali do dia, né, na parte da tarde? Por que então, com 3 oportunidades que muitas das vezes são tão bem explicadas, porque tem oportunidades que não é para você se posicionar. Tem trade que é melhor você ficar de fora. Só que, porque deu certo, você quer chegar e colocar no seu relatório que as operações e as oportunidades apareceram. Aí você realmente cai do cavalo. Aí você realmente erra. Porque você só quer justificar operações que deram certo. Operações que deram certo é a coisa mais óbvia da vida. E eu sei justificar trades que deram certo para falar com você que eu deveria ter clicado também. Eu deveria ter segurado também. Eu deveria ter feito também. Poxa, aí é muito fácil, né, operador? Me ajuda aí. Então, cuidado. Usando os 5 minutos, que foi o que eu falei ontem, que a minha estrutura fica presa meio que nessa referência aqui. Mas no 1 minuto você tem algumas coisas interessantes que você pode observar. Eu até conversando com um aluno e a gente debateu isso daí. Foi bem legal esse bate-papo, tá? Abertura do dia. O preço cai. Eu não marquei isso aqui como fundo, tá? Marquei como fundo aqui. Isso aqui é rompimento ou liquidez? Liquidez. Aí o preço foi lá e deixou também um topo duplo. Só que depois ele vem e consegue confirmar essa estrutura. Uma estrutura que cai reto e sobe reto, a liquidez está onde? Aqui. Então eu vou trabalhar com essa venda nesse order block de forma alguma. Eu vou marcar o order block mais acima, que foi exatamente onde o preço tocou, fez até um reteste e de algum modo aqui ele ainda deu mais uma chance para você se posicionar. Então foram 3 oportunidades, uma no risco, uma na primeira confirmação e uma na segunda confirmação. São trades ali que você tem que estar muito bem estruturado na referência que você está acreditando. Porque muitas das vezes, querido, você marca uma estrutura e não acredita nela. E quando você marca uma estrutura e não acredita nela, o trade passa e você não pega. Aí depois você quer reclamar. Poxa, não tem nem como, né? Aí o mercado caiu em linha reta. Aí o mercado foi, desenvolveu bacana. Você fala, pô, minha estrutura é de baixa, ele veio de liquidez aqui, rompeu o fundo, então eu tenho essa referência. O que, que tem acima dos 50%? Eu tenho esse camarada aqui, esse Fair Value Order Block. É só executar essa operação? Sim e não. O mercado chegando agressivo, eu prefiro ficar de fora. Mas se você quer se posicionar, tá aqui seu trade, o mercado devolveu e você foi muito feliz nessas operações. Esse movimento de volta não tem execução, porque não tem quebra de estrutura. Só que o preço dá uma nova continuidade. Você tem um possível cenário de manipulação que eu não gosto muito, mas é um possível bom movimento que você pode utilizar, tá? Quebrou a estrutura, sua referência está desenhada aqui. O mercado voltou no FVG bacaninha para você trabalhar e aí infelizmente acabou o pregão, né? Aí não tem muito o que fazer, o mercado acabou voltando no 0 a 0 da sua operação e tá tudo bem. Então você tá vendo que oportunidade tem. Você que não está estudando o suficiente para aproveitar essas oportunidades. O difícil está em você não acreditar no que você desenha. O difícil está em você não acreditar naquilo que você mesmo estruturou. Trace seu plano e execute o seu plano.
trace o seu plano e não fique criando requisitos e referências ali para que quando ele chegue na referência que você quer trabalhar, você não executar. Então me ajuda aí, tá? Fechamos dessa forma. Amanhã é um dia muito movimentado, muita atenção aí, tá? Deixe suas marcações e paciência para aproveitá-las quando chegar nas suas referências, tá ok? Tranquilidade, sem medo de ser feliz. Estarei do lado de cá caso você precise. Então é só preencher o formulário e fazer o que precisa ser feito, tá ok? No mais, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!